Olá pessoal, boa tarde, ou bom dia, bem da verdade é boa tarde, nós nos atrasamos um pouquinho, mas graças a Deus estamos ao vivo pelo Facebook também, daqui a pouco também pelo YouTube. Boa tarde, paz seja convosco, maravilha, eu espero que você tenha passado um bom final de semana, espero que você tenha passado dias abençoados na presença do nosso Deus, junto com a sua família, sua casa, enfim, é, procurando, né, desfrutar desse momento. Eu acho que desfrutar a palavra não seria exata, mas procurando extrair o melhor desse tempo, desse momento que nós estamos vivendo e que graças a Deus vai passar no nome de Jesus. Com certeza vai passar, é só um pouquinho de tempo, é só um pouquinho para que tudo isso, para que todo esse desfeche, esse emaranhado de coisas sejam desbaratadas, né? De uma forma maravilhosa, e a gente espera que isso aconteça. A gente tem orado para que isso aconteça, para que todas as coisas voltem ao normal, para que não gere mais coisas ruins em meio a tudo isso. Apesar de Deus cuidar da gente, eu fico imaginando, né, as pragas, né, agindo dentro do Egito, Israel, por sua vez, no seu canto, quieto em casa, ali sossegado, mas os amigos estavam lá fora, né, os que, né, companheiros de trabalho. Então a gente sabe que existem essas pessoas também aí à mercê do desespero, entendeu? Então a gente tem que orar, pedir a Deus para poder estar abençoando no nome de Jesus, tá bom? Então seja bem-vindo a esse momento de oração. Eu gostaria de ler o Salmo número 2. Gostaria muito que você ouvisse junto conosco, e daqui a pouco nós estaremos orando por você, pela sua casa, pela sua família. Graças a Deus, iniciando a semana, ao meio-dia, orando, pedindo a Deus para poder estar abençoando no nome de Jesus. O Salmo número 2 diz assim: Por que as nações pagãs planejam revoltas? Olha que coisa interessante. Nós estamos lendo esse Salmo número 2 na linguagem de hoje, ok? No, novo, no estudo, Bíblia de Estudo NTLH, na linguagem de hoje. É bem parecido, mas é bem próximo à nossa fala atual, né? Diz assim: Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Olha que interessante. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que escolheu. Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: Já coloquei o meu rei no trono, lá em Sião, e o meu nome santo. O rei diz: Anunciarei o que o Senhor firmou. O Senhor me disse: Você é meu filho, hoje te tornei seu pai. Peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços, como se fosse potes de barros. Agora escutem, ó reis, preste atenção, autoridades. Adore o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele. Senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. É Deus chamando, né, a humanidade a um posicionamento, né? Deus chamando a humanidade a uma, a uma, a uma situação de arrependimento, de quebrantamento, né? Deus chamando a humanidade para um relacionamento, primeiro para um ajuste. Como que se dá esse ajuste? Pelo arrependimento. Você já viu que quando duas pessoas estão brigadas, elas estão distantes, elas não se falam,
elas não compartilham. Duas pessoas distantes, elas vivem independente, se chocando uma com a outra. Porque quando duas pessoas se separam, elas perdem a comunhão, elas perdem o foco de estarem juntas, de fazerem as coisas juntas, de um comum acordo, um ajudando o alvo e o foco do outro. Então, quando duas pessoas se separam, quando duas pessoas se distanciam por causa de uma confusão, de um atrito, cada um vai viver independente. Você já viu como que é o clima ruim de duas pessoas que estão em briga? Passam perto, não se cumprimentam, não olham para outro, não olham um para o outro, não conversam, não discutem os seus programas que habitualmente eram feitos juntos, não discutem como serão feitos. Enfim, como que conserta esse distanciamento? Como que conserta esse abismo? Como que conserta essa estrutura de estar um distante do outro? Através do arrependimento. Quando nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, nós encurtamos a distância para aquele que nós estamos distantes e começamos a ter de volta um programa juntos, uma vida juntos. Analisando de uma forma delicada, como num casamento, por exemplo, quando duas pessoas brigam, cada uma vai fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, quando quer, mal conversam, cruzam dentro de casa entre si, mas não há conversa, não há acerto, não há nada. A tristeza, a amargura, isso vai gerando outras coisas, mas quando há um conserto, um pedido de perdão, de arrependimento, olha como as coisas mudam, a alegria volta, a felicidade volta, o respeito volta, tudo volta. Então eu acho que Deus, na sua grandeza, na sua majestade, ele sendo o rei, porque ele tem essa figura de rei, de autoridade, Deus está chamando o homem para voltar a se relacionar. E para voltar a se relacionar tem que haver um arrependimento de tantas coisas que nós não vamos ficar aqui falando, não é necessário, eu acho, você é inteligente. Então, de muitas coisas que o homem faz e fere a Deus. E principalmente quando ele faz aonde o seu próximo ele está sendo afligido. Daí há uma agressão a Deus, porque os 10 mandamentos que Deus colocou na mão de Moisés, Jesus no Novo Testamento, ele resume em dois pontos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o entendimento. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa fantástica. Então, se eu faço alguma coisa que vá prejudicar o meu próximo, o meu irmão, aquele que está comigo, eu estou fazendo algo que vai me distanciar de Deus. Então Deus, nesse tempo, está chamando a humanidade ao arrependimento, mostrando que Ele é sobre todas as coisas, mostrando que Ele é sobre todos os povos, todos os reinos e todas as nações. Imagina se a humanidade compreendesse, sem querer qualificar ou desmerecer, enaltecer ou abater alguém, mas preste bem atenção, se a humanidade toda reconhecesse isso e fizesse como Abraham Lincoln fez quando assumiu a presidência dos Estados Unidos em crise, em confusões, em guerra civil, divisão de estados,
divisão de fronteiras, um país dividido, o que ele faz? Ele clama, ele proclama 3 dias de jejum para aquela nação, diante de Deus, buscando a direção divina e ajuda divina para aqueles problemas que estavam assolando aquela nação. Quando você olha para o texto bíblico, você vai ver reis proclamando jejum, proclamando arrependimento, proclamando perdão, pedido de perdão. Quando Neemias começa a erguer os muros de Jerusalém, Esdras, o escritor, Esdras, ele entra com a palavra de arrependimento. Olha que coisa fantástica. Um erguendo os muros e o outro nivelando essa vontade, esse desejo, essa ação com arrependimento. Olha, se todos os povos entendessem isso, se todo mundo compreendesse, descesse da sua plataforma de orgulho, de altivez, de soberba, descesse dos seus tronos, esse mundo seria extremamente poderoso, maravilhoso de se viver. É lógico que a gente fala isso, parece que nós estamos vivendo num país que não é este, né? Ou queremos um país que não é este, mas se a nação se posiciona desse jeito, como a Bíblia já mostrou, e como nós vemos na história isso acontecendo, eu acho que muita coisa seria diferente. No finalzinho do versículo, no finalzinho do capítulo 2 do livro de Salmos, quando Deus exorta as nações, quando Deus exorta as pessoas a esse posicionamento, a estarem de joelho, quebrando essa distância, se arrependendo, né? Se prostrando e conhecendo Jesus como Rei, ele termina dizendo: felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Bom, esse salmo, falando da presença, né, de Deus que escolhe, Deus que faz, ele encerra dizendo que feliz é aqueles que têm a proteção, buscam a proteção de Deus. Feliz. Aqueles que entendem o que Deus quer e quer realizar, fazer, entendem a vontade de Deus. Que compreendem a vontade de Deus. E a gente vê Deus falando, né? A palavra de Deus falando. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Se Deus fala sobre os povos e os dominantes, trazendo uma palavra que é Ele que governa todas as coisas, é Ele que levanta, Ele que abate, fala que a nossa proteção está nele. Então nós, durante todos esses dias, nós temos colocado essas questões. Primeiro, não se afaste dessa proteção. Não se afaste dessa proteção. Não abandone essa proteção. Não negligencie essa proteção. Segundo, restaure essa proteção. Restaure. Uma coisa interessante, às vezes, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei 2 extremos de um rio. 2 extremos de um rio. Sabe como você faz para unir esses extremos? Imagina que aqui um extremo
a minha mão esquerda e a minha mão direita, dois extremos do rio. Aqui está Deus e aqui está o homem. Sabe como que você pode fazer com que esses dois extremos eles sejam unidos? Quando você começa a desbarrancar, ou seja, remover a terra e começar a jogar nesse rio. Então esse rio, quanto mais terra eu jogo, mais esse rio diminui e eu consigo unir as margens. O interessante é que se há esse abismo entre eu e Deus, Deus já fez a queda da sua parte, ele já aterrou a sua parte, ele já diminuiu essa distância quando ele entregou o seu filho Jesus na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Então ele já jogou uma boa parte dessa terra, diminuiu essas duas margens desse rio, aterrando do seu lado. E eu preciso também fazer alguma coisa. Eu preciso também, às vezes, desaterrar o orgulho, desaterrar a vaidade, desaterrar a desobediência, para que essa distância ela termine. E eu e Deus vou segurar aquela água, aquele rio ou aquele riacho. Eu e ele vamos represar aquilo que às vezes vai causar um distanciamento, vai abrir essa margem outra vez. Então eu e Deus, nós vamos nos unir para juntos segurar as pressões, as forças, como uma barragem. E depois criar um mecanismo que, se a água passar, passe como dentro de uma turbina de uma hidrelétrica, provocando energias de benefício. Olha que coisa interessante. Eu faço esse fechamento, Deus já fez o dele, faço, seguro algo muito forte que são as águas, para transformar essa força que nos impulsiona, eu e Deus vamos gerar como gera uma hidroelétrica corrente de coisas boas, atitudes boas, intenções boas, conversa boa, ideia boa, vontade boa, desejos bons, né? Realizações boas, oh glória a Deus, aleluia. Por isso que eu faço a minha parte. Se está os dois extremos e tem algo no meio, me distanciando de Deus, o Senhor já fez a sua parte. Então eu vou começar a fazer a minha, e eu vou encurtar essa distância, eu vou segurar essas coisas que me separam de Deus. E depois que eu segurar essas coisas que me separam de Deus, eu e o Senhor vamos fazer como uma hidrelétrica, drenar tudo essa força ruim e gerar coisas boas, gerar coisas preciosas para a minha casa, minha família, para o meu lar, para as pessoas que estão em volta da gente. Felizes são aqueles... Você entendeu isso daí? Eu acho que eu fui muito primário nessa ilustração, mas provavelmente você deve entender. Você entendeu porque você é inteligente. E encerrando, nós vamos repetir o que o versículo 12 do capítulo 2 de Salmos diz. Felizes são aqueles que buscam proteção em Deus. Nós falamos de estarmos firmes, protegidos. Nós falamos de renovar essa proteção. E a terceira, você está protegido? O que é a tua proteção? Quem é a tua proteção? O que é a tua proteção? Um conselho da palavra de Deus. Põe o Senhor como a tua proteção. Venha para Ele. Venha para Ele. E Ele vai te guardar, te proteger de uma forma preciosa em nome de Jesus. Crê? Acredita? Diga amém comigo. Confia nessa palavra? Nessa palavra. Diga amém comigo. E nessa hora nós vamos orar, pedindo a Deus que venha te abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa.
que Deus continue sendo a tua proteção, que Deus seja a sua proteção e que você venha buscar nele a sua proteção. Amém? Há alguns nomes que foram passados para nós vamos ler esses nomes e vamos colocar o seu nome, a sua casa, onde você estiver, na presença de Deus em nome de Jesus. Nós vamos orar pela Patrícia, pelo Felipe, pela famílias, amigos e vizinhos. Oh, maravilha! Nós vamos orar pela Sandra, pelo Nilo, nós vamos orar pela Júlia, pelo Pedro, pelo Julinho, pela Liliane. Nós vamos orar pela Gisele, pelo Ramon, pela Juliana, pela Geise. Vamos orar pela Lavínia, vamos orar pelo Leone, vamos orar pela Yasmin, pela irmã Lúcia, pelo Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, pedindo a Deus que o guarde e abençoe. Amém? Vamos orar e vamos pedir a Deus por essas vidas e por você que está aí, nos assistindo, via Face, via YouTube. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós colocamos esses nomes diante do seu altar, colocamos estas famílias diante do seu altar, colocamos, meu Pai, essas pessoas que nos assistem diante do seu altar, colocamos, ó Deus, as autoridades diante do seu altar, as autoridades municipais, as autoridades estaduais, as autoridades, ó Deus, federais, diante do seu altar. Colocamos as nossas autoridades da igreja, diante do seu altar. E, ó Deus, te pedimos que o Senhor venha, ó Deus, guardar, proteger e livrar, meu Pai, no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos dando sabedoria nessa hora, Pai. Estenda as tuas mãos livrando de todo mal no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, ó Deus, livrando de toda armadilha do mal. Estenda as tuas mãos, ó Deus, livrando de todo laço do passarinheiro, de toda mortandade ao meio-dia, toda peste que assola na escuridão. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as tuas mãos e abençoe essas vidas de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor. Pai, que sejam, Pai, tocados, meu Deus, despertados, para que as suas vidas estejam sobre a proteção divina, meu Pai, sobre a proteção do Eterno, sobre a proteção do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, daquele que, Pai, é o alfa e o ômega, o início e o fim. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, põe as tuas mãos sobre essas vidas agora e abençoe de uma forma poderosa, maravilhosa, suprindo cada um, Pai, em suas necessidades, suprindo a necessidade de cura divina, suprindo a necessidade financeira, suprindo, meu Pai, a necessidade de decisões, meu Pai, e decisões assertivas. Pai, no nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos e abençoa para a tua glória e para o teu louvor. Porque pedimos isso em nome de Jesus, porque fizemos do Senhor a nossa proteção. Em nome do Senhor Jesus, oramos e abençoamos para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Amém, meu amado. Olha, Deus abençoe pela participação. Obrigado pela sua participação. Louvamos a Deus por esse tempo que você tira para estar conosco todos os dias, de segunda a sábado, meio-dia, e à noite, de segunda a sábado também à noite, nesses períodos que nós estaremos juntos, aguardando o desfecho de tudo isso, e a gente sabe que será um bom desfecho. À noite nós estaremos juntos novamente. Esse vídeo vai lá para o YouTube, você dá um likezinho lá, um tinininho, e se você quiser se inscrever, se inscreva, põe no sininho lá, que toda vez que tiver uma programação nova, o sininho te avisa que chegou algo novo lá, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, uma tarde fantástica, e hoje, 1 hora, estarei na igreja de 1 às 6,
para fazer os atendimentos que for necessário, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Uma tarde fantástica. Para você que nos ouve, uma tarde fantástica. Até logo, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, um abraço.